Será que toda ciência é corrupta e distorcida? Será que todos os experimentos científicos são financiados por instituições e organizações negativas que querem te manter ignorante? Será que existe uma verdade absoluta? Será que tudo é relativo? Será que existe algum tipo de conhecimento que vai além da química, além da física, além da biologia? Será que existe um código-fonte do universo? Um conhecimento que, se você o obtiver, ele vai libertar você? Será que existe algo como a verdade de fato? Que, caso você a conheça, te liberte? Será que dá para responder esse tipo de pergunta? Vamos lá. Existe um código-fonte do universo. A inteligência infinita, ela é revelada em vários locais diferentes, como eu demonstrei para você no vídeo Será que Deus que criou o homem? Ou será que o homem que criou Deus? E lá eu explico melhor como Deus, a inteligência infinita, está desde a concha da Praia Grande, em Enfadonha, até a galáxia mais longínqua do universo. E nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse código-fonte, sobre essa verdade. Se você gosta de entender a verdade, se você gosta de entender as coisas, se você gosta de ir além, sabe aquela pegadinha um pouco além da Matrix e tudo mais, então talvez você goste desse vídeo. Caso contrário, aí não é um vídeo para você, beleza? É um vídeo denso, tá? Não espere entender tudo de cara. Vai vendo, vai na maciota, calma que eu vou explicando conforme o tempo passar. E outra coisa, não leve o que eu falo aqui como verdade absoluta, tire as suas próprias conclusões, combinado? Meu nome é Igor Carboni e eu serei o seu guia nesta imersão, nesse mergulho em conhecimento semi-quase infinito e infindável. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, coloca aí nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos e vamos nessa. Sabe por quê? Porque a vida só tem graça se você vive de verdade, e não se você vive uma vida frouxa. É o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma tela. A seguinte tela está aqui, ó. Tá isso daqui. Por acaso isso tem algum significado para você? Dá uma olhadinha nessa parada aqui, nesse troço. Você pode, de repente você pode olhar assim, isso aí tem, de repente você vê escrito Deep aqui, né? Ah, olha só, tá escrito Deep aqui. Não, não tá, não é exatamente isso, tá? Dá para ver que não é uma linguagem comum, certo? E será que tá certo o desenho? Ou será que, de repente, o correto seria assim? Ou talvez assim? Ou talvez assim? Será que tem certo e errado nessa imagem? Então, quando você observa isso daqui, você vê, bom, não é algo comum, é algo bem complexo, bem difícil, tá? E perceba que existem aqui algumas palavrinhas escritas aqui bonitamente em português, tá? Bom, que troço é esse daqui? Dá para entender que raios está sendo explicado nesse troço? Dá para entender, mas a gente vai chegar lá. Isso é para mostrar para você que, se você acha que você sabe alguma coisa sobre a verdade, sobre a vida, sobre as coisas, calma que você ainda não viu tudo. Tem mais algumas coisas para você ver e, quem sabe, aprender algo novo, tá? Isso aqui é um tipo de linguagem diferente. Ah, onde é que você viu isso e tudo mais, né? Onde você descobriu esse tipo de coisa? Eu vou mostrar, eu vou responder essas perguntas e muitas outras também no decorrer do vídeo. Esse tipo de linguagem é um tipo de linguagem chamada glifográfica. Como assim? Glifo é um símbolo, é um símbolo utilizado para descrever alguma coisa. Um glifo. Por que esse nome? Porque vamos usar esse nome, pronto, e acabou. E é uma linguagem matemática. Você viu que tem várias formas geométricas naquela imagem. Você viu ali algumas circunferências, alguns triângulos, uns tetraedros, uns hexágonos, umas bolinhas e tudo mais. Então é diferente de você escrever com palavras. É você escrever com formas matemáticas. E eu já te dou o spoiler.
O código-fonte da inteligência infinita se chama matemática. Já anota aí. Matemática é o código-fonte. Para ser mais preciso ainda para você, é a geometria. Por que que não é a álgebra? Primeiro, porque a álgebra é baseada num sistema decimal, um sistema de algarismos, um sistema de contagem. E esse sistema é muito limitado. Um sistema decimal matemático é muito limitado. E pode ser completamente arbitrário. Você tem um sistema hexadecimal dos computadores, que usam letras para simbolizar números e valores numéricos. Então, não é o único sistema que existe. Se tem divergência, não tem unidade. Não tem unidade, e aí lascou. Agora, a geometria não tem divergência. Um triângulo sempre vai ser um triângulo onde quer que você vá no universo. Você coloca aquele símbolo, triângulo é um triângulo, acabou. O quadrado, a mesma coisa. O quadrado é um quadrado. Onde quer que você vá no universo, ele sempre vai ser um quadrado. E o círculo, a mesma coisa. O círculo sempre vai ser um círculo. Portanto, quando você chega em um consenso semântico, um consenso representativo, aí você começa a se aproximar de um entendimento universal. Beleza? Ah, mas isso aí quer dizer que isso aí é a linguagem universal, é Torre de Babel e não sei o quê. Não, 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 não. Isso já está no universo, já é visível. É só você olhar um furacão, é só você olhar uma galáxia, tem o mesmo padrão. Você só está desenhando isso, tá? Então, goste ou não, isso já está evidente na natureza. Eu vou dar um pequeno exemplo para você, para te demonstrar como esse tipo de lógica já existe na natureza. Vamos lá. Vamos ver se aparece aqui. Vou compartilhar a tela aqui para você e vou demonstrar como a matemática ela é uma demonstração da linguagem da inteligência infinita, ou seja, Deus. Deus é a inteligência infinita. Se liga só, essa página aqui. Vou compartilhar novamente, só para ter certeza que ele está pegando a página certa. E aqui é uma função matemática. Lembrando que é uma função matemática demonstrada através do nosso sistema decimal, que é um sistema incompleto, e utilizando as gambiarras dos números complexos. Mas beleza, você não precisa entender exatamente o que é isso, tá? Vamos para o que interessa, que é isso daqui, ó. Isso daqui é o que interessa. Isso aqui nem tanto, isso aqui nem tanto. Isso aqui, o que ele fez? Ele pegou uma função matemática, que é como se fosse uma semente, e ele plotou num gráfico em 3 dimensões. Como assim? Ele fez uma simulação, imagina um holograma, tá? E o resultado dessa equação foi demonstrado através dessas 3 dimensões. E olha que interessante, você tem uma espiral que vem de cima, você tem uma espiral que vem de baixo, aqui no meio você tem uma troca de sentido, estava horário, foi para anti-horário, vamos supor aqui, ó, no caso, ele estava no sentido horário, veja aqui, ó, e aí ele deu uma invertidinha, ó, ele estava girando em sentido horário aqui, deu uma invertidinha, e aí foi para o sentido anti-horário, ou manteve, tá? Enfim, aqui é meio complexo, talvez foi horário, anti-horário, enfim, se inverteu, não interessa. O que interessa é, tem as espirais, isso é interessante. Uma espiral que vai para cima, uma espiral que vai para baixo. E no meio tem apenas um único plano. Um único plano onde isso aqui se dispersa. Olha que interessante. Se você catar uma árvore, você concorda que tem lógica isso daqui? É como se você conseguisse explicar uma árvore através dessa forma? Carbone, eu não vejo uma árvore através dessa forma. É muito simples. Essa espiral que está para baixo são as raízes. Essa espiral que está para cima são as folhas, os galhos. Mais precisamente as folhas, que fazem a troca gasosa. Elas devolvem para cima o gás oxigênio, o gás carbônico e por aí vai. E para baixo, elas fazem a troca de nutrientes na terra, mais precisamente a absorção de nutrientes necessários. E no meio são os frutos. No meio são as sementes. No meio são as flores. Ou seja, é o fruto. O que acontece se só tem espiral para baixo e não tem fruto aqui no meio? Tá bugada essa árvore. Só que será que é só árvore que é assim? Não, não é. Os seres humanos também são assim. Como assim? Os pés do ser humano
se comunicam com a terra. A cabeça do ser humano se comunica com o céu. E as mãos, elas podem produzir objetos, elas podem escrever coisas, elas podem pintar quadros, elas podem realizar obras. E esse é o fruto do ser humano, as obras do ser humano. Então, basicamente, toda forma de vida, toda forma que aponta para a inteligência, ela segue essa lógica. Isso aqui é uma palhinha, tá? Não é nem o objetivo central aqui do vídeo. É só para te demonstrar que a matemática ela explica tudo. Basta você saber como explicar. E basta você entender qual que é a seara matemática específica para explicar aquilo, aquele fenômeno. Agora, voltando àquilo que eu te mostrei lá no começo do vídeo, é realmente uma coisa meio estranha. Mas dá para você sacar se você buscar em outro lugar. E eu vou mostrar esse outro lugar aqui para você. Olha só. Você já ouviu falar de agroglifos? Esse nome é um nome chique para dizer aquelas baguncinhas que acontecem nas plantações de trigo e outras plantações aí ao redor do mundo. Mais precisamente, aqui nesse site, ele mostra que aconteceram lá na região da ilha da Grã-Bretanha, ok? Então aqui, ó, eu quero que você preste muita atenção nesse símbolo aqui. Nesse símbolo aqui, ó. O que é isso daqui? Isso daqui é matemática. Há de convir comigo que, indubitavelmente, você, japonês, chinês, coreano, brasileiro, africano, islâmico, você vai olhar para isso daqui e vai falar, isso aqui é um triângulo e tem outros triângulos dentro desse triângulo. E aí você ainda pode olhar, mas pode ser aqui uma semente, pode ser a flor da vida, pode ser um monte de coisa, tá bom. Mas o consenso é, isto é um triângulo, e aqui dentro tem vários outros triângulos dentro dele. Ou seja, você concorda que é um triângulo. Por quê? Porque tem 3 lados. E aqui tem 3 lados, aí mais 3. Então, o número 3 é o correspondente de algarismo de uma forma geométrica. Beleza? Beleza. Ok. Olha só esse outro símbolo aqui, ó. Esse aqui, tá? Tá aqui o site, se você quiser ver. Temporary Temples, não sei se vão deletar o site do ar depois dessa, mas tanto faz. Depois vê no Wayback Machine. Esse aqui é o primeiro símbolo, esse aqui é o segundo símbolo. Ó, isso aqui são agroglifos velhos, tá? Isso aqui é de 99, outro é de 2000. Então, mais de 20 anos atrás. Se liga nessa jocinha aqui, ó. O que é esse troço aqui? Você vai falar, ah, é um triângulo com outro triângulo que forma um losango. É isso aí. Ou, se você preferir ser mais enfadonho matematicamente, você fala assim, não, é um paralelograma. Ah, tá bom, cara. Mas, basicamente, é um losango, tá bom? E aí você vai ver que tem um padrão matemático estranho aqui, ó. Tem um triangulinho, um outro triangulinho, um outro triangulinho maior. Então é como se o triangulinho fosse crescendo, né? O triângulo para baixo maior, e aqui um triângulo para baixo menor, só que não, resolução aqui não pegou direito. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Triangulinho menor, triângulo um pouco maior, tá? E você vê que desse triângulo maiorzão aqui, ó, vem um triângulo um pouquinho menor e um pouquinho menor aqui do lado. Então é como se fosse fractal, tá? Aí você vai me perguntar assim, tá, o que isso tem a ver, velho? Não entendi nada. Por que você está falando sobre isso? Primeiro, que eu quero. Segundo, para ver se ilumina a tua cabeça. Para ver se você começa a entender a verdade. E não essa groselha que está aí difundida na mídia. Se você começa a entender o que está óbvio. Qualquer semente tem essa lógica. Você viu aquela função da zeta-rima, né? Existe uma outra fórmula matemática chamada de mapa logístico, que também é uma função que denota, que explica um fluxo, dentre os quais se enquadra o fluxo de xilema-floema nas plantas. Carbone, você falou muita palavra difícil, eu não entendi nada, velho. Então, vai estudar. Aqui é um vídeo para você que quer a verdade. E eu não estou aqui para pegar leve com você, eu estou aqui para te mostrar a verdade. Vamos seguir e eu vou mostrar para você novamente o que isso tem a ver com matemática. Porque isso aqui foram coisas que apareceram nas plantações. Quem fez isso? Será que foram os aliens? Será que foram os ETs? Será que foram os caras que começaram a pisotear o trigo bonitamente ali, deu um trabalho do caramba, só para depois tirar foto e ficar super famoso?
até porque, né, todo mundo está falando disso, hypou pra caramba isso daqui, né? Será realmente que é isso? Não interessa quem fez, o que interessa é a mensagem. O mensageiro pouco importa. Então, se liga só, esse aqui é um site bem bacaninha, que ele mostra várias coisinhas interessantes aqui sobre o triângulo de Pascal. Carbone, o que é isso, velho? Que troço é esse aqui, mano? Não entendi. O que é o triângulo de Pascal? Lá vamos nós explicar para você o que é o triângulo de Pascal, né? Então, assim, basicamente, quer ver? Vou pegar aqui o Paintbrush mesmo e vai no Paint mesmo, tá? Vou compartilhar uma outra tela para você, só para explicar rapidamente o que é triângulo de Pascal. Beleza. Aqui é uma representação de cálculo, uma representação algébrica, que por consequência é decimal. Só para deixar isso bem claro. Se você pegar A mais, ou vamos deixar mais bonitinho, né? Ao invés de A, vamos fazer assim, ó. Se você pegar alfa, aqui vai ficar mais bonitinho. Mais o quê? Mais ômega. Por que alfa e ômega? Ah, porque é Deus, né? Deus é alfa e ômega ao mesmo tempo. Se você pegar alfa mais ômega e elevar isso daqui a n, o que você vai ter? Você vai ter uma fórmula que é uma soma infinita, tá? Você vai ter um somatório infinito. Onde você vai ter aqui, numa primeira linha, você vai ter alfa mais ômega elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 e tudo mais. Então, ó, A mais elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3 e por aí vai. Carbone, não tem o mínimo interesse em saber sobre isso, então sai do vídeo. Não é para você esse vídeo. Prosseguindo. Alfa mais ômega elevado a 0. O que isso dá? Isso aqui dá 1. Por quê? Porque assim foi consagrado, entendeu? Alfa mais ômega elevado a 1. Aí começa a ficar interessante. Por quê? Porque a gente vai ver o expoente desses carinhas aqui, ó. O expoente desses carinhas aqui, ó. O que isso vai dar? Isso vai dar 1, tá? Ou seja, alfa elevado a 1 mais ômega elevado a 1. Beleza? Beleza. E aqui, ao quadrado, como é que funciona? Se você pegar lá aquela tiazinha, professora matemática e tudo mais, você fala assim, x mais y elevado ao quadrado, dá quanto? X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso você decora, né? Mas pensa fora da caixa. Aí vai dar alfa, o quê? Ao quadrado. Tá bom. Mais 2, ó, alfa ômega, mais ômega ao quadrado. Legal. O que nos interessa aqui? É o expoente? Não. É o multiplicador da variável. Ou seja, isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Ah, aqui você circulou e não tem nada. É quanto, então? É 1. É 1. E aqui? Aqui é 1 também, ó. 1, 1. E por que aqui dá 1? Porque é a matemática. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Por quê? Se você me perguntar por quê de novo, eu vou falar assim, porque não existe o vazio absoluto no universo. E se você ainda perguntar por quê de novo, velho, aí eu vou falar por que não, acabou. Se existisse, você não faria essa pergunta, você não teria consciência para me fazer essa pergunta. Então, como é que funciona esse triângulo de Pascal? A gente pega justamente esses números aqui, ó, que estão circulados em vermelho, associados a essa progressão, essa soma infinita. Então, você tem 1, 1, 1, 2, 1, e aí você segue a lógica, tá? Como é que funcionaria isso daqui? Muito simples. Você teria 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, aí seria 10, aí seria 5, 1, etc, etc. Assim sucessivamente. Como é que você consegue obter esses números?
fazendo umas mutretinhas aqui, ó. Por exemplo, somando esses dois aqui, dá o de baixo. Somando esses dois, dá o de baixo. Somando esses dois, dá o de baixo. E assim sucessivamente. 6 com 4 dá 10, tá? Aqui faltou um 10, pronto. 4 com 6, 10. 6 com 4, 10. E assim sucessivamente. Beleza. Esse é o triângulo de Pascal, de maneira resumidona. Agora, voltando ao site, por que que isso aqui é interessante? É mais interessante do que você saber número. Porque isso aqui ele volta para a geometria. Isso é mais importante que número. Geometria é mais importante que número. Enfia esse driver mental na tua cabeça. Geometria é mais importante que número. Os números que nós utilizamos fazem parte do sistema arábico, e só uma das representações japonesas usam outra para representar os mesmos números. Os chineses usam outra, os hindus usam outra. Cada cultura usa outra representação, mas todas as culturas, quando você pegar e desenhar isso aqui, eles vão saber que isso aqui é um triângulo. E qual que é o barato disso daqui? Essas áreas que estão coloridas mais clarinho, significa que o número associado a essa região do triângulo é divisível por 2. E se a gente voltar aqui, ó, e abrir o de 3, vamos ver que, nesse caso, os pixels claros são divisíveis por 3 e não por 2. Ah, mas não tem um que é divisível tanto por 3 como por 2? Sim, chama 6. Aí esse daqui, ó, já começa a ficar uma forma mais enfadonha, parece um lustre infinito aqui, com camadas múltiplas e tudo mais. Por quê? Porque tem uma galerinha que só é divisível por 6. E dessa galera, você vai ter uma galera que ramifica na linha de raciocínio do 2 e outra que ramifica na linha de raciocínio do 3. Como assim, velho? Ramifica? Que linha de raciocínio você está falando? À medida que o número ele vai aumentando, você vai conseguindo ver propriedades específicas disso. Se você comparar isso daqui, ó, essa imagem, você vê que ela está dentro dessa. Olha só. Para deixar no mesmo referencial. Aqui. 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 Olha só. Esse aqui é o 2. Esse é o 6. Você vê que só acrescentou uma camada. Tirou a camada, acrescentou a camada. Tirou a camada, acrescentou a camada. E o 3? Mesma coisa, só que acrescentou outra camada, ó. Acrescentou outra camada. Tirou essa outra camada. Beleza? Ainda está comigo ou já explodiu a sua mente, né? Em alguns minutos de vídeo. Espero que você ainda esteja vivo. Agora, vamos ver uma muito interessante, que é o 5. E aí você vê, caramba, que bizarro isso daqui, velho. Parece a Triforce do Zelda. Ah, então, meu querido, por que você acha que eles colocaram esse símbolo lá? Você acha que foi à toa? Triforce? Hein? Pensa direitinho. As coisas nunca são por acaso, tá? Então, se você der um zoom aqui, ó, só nesses 3 primeiros triângulos, você vê, é a Triforce, tá? Aliás, se você for pegar um número um pouco maior, como, por exemplo, 91 não é, né? Vamos ver um número que seja primo. Será que 93 também não é? 97, será que é? 97 é. Tá aí a sua Triforce. Tá aí a sua Triforce, beleza? Isso aqui é matemática pura. Por que que isso aqui, ó, por 97 tem esse triângulo preto, ou melhor, né, azul escuro, esse aqui azul mais escuro, esse aqui azul mais clarinho? Porque se você for descendo aqui, ó, aqui é a linha 0 do triângulo de Pascal. O cara iterou da linha 0 até a linha 200, tá? Tanto na vertical como na horizontal. Ou seja, fez uma matriz onde ele fez 200 linhas na vertical e 200 colunas na horizontal, onde ele calculou os resultados numéricos, então você imagina que deve dar um resultado astronômico lá embaixo, e ele viu se isso é divisível por 97. E é lógico que ele fez com algoritmo, computadorizado e tudo mais, mas deu esse padrão aqui, ó. E eu já vou te dar mais um spoiler, para explodir a tua cabeça logo de uma vez só. Todos os números primos têm esse padrão, todos. E aí, o coeficiente, aí
Dane-se o prêmio Nobel de matemática, não interessa. Aí vai vir um monte de matemática enfadonho querer provar e tudo mais. Enquanto vocês estão perdendo tempo querendo provar, eu já estou falando a verdade para vocês logo de uma vez só, entendeu? Todos os números primos seguem essa mesma lógica. Com exceção do 2, do 3, que são os primeiros números primos, a combinação entre eles estável resulta em qual? No 5. Todos os números primos seguirão essa mesma lógica, esse mesmo padrão, com um pequeno coeficiente. Esse coeficiente, ele vai mudar um pouquinho o tamanho do triângulo. E você não precisa ser nenhum gênio para ver isso, é só você ver, velho, você olhar para o negócio aqui, ó, 5, 7, tá? Aí você olha para isso daqui, e você olha para esse de 5, e você vê, realmente, é quase a mesma coisa. Só que você vê que, na verdade, não é a mesma coisa. Você vê que tem uma mínima diferença de coeficiente. Você pode até pensar assim, não, esses três primeiros aqui, ó, esses três primeiros triângulos maiores, né, não esses três da primeira linha, mas esses três grandões aqui, ó, de nível 2, eles correspondem a um triângulo grande do nível 7. Então, não exatamente. Se você for colocar a régua lá, você vai ver que, na verdade, um pouquinho acima e abaixo, tem uma mini intersecção, mas é nesse caminho. Esse coeficiente, depois do 7, vem qual? Depois do 7, vem o 11, o primo. Beleza. Opa, olha só. O 11 já é um pouco mais diferenciado. Ó o 97, ó o 11 aqui, ó. Então, no caso, 7. Tá? Aí você vê que não necessariamente corresponde ao finalzinho de um triângulo. Se você colocar o dedo na tela, que eu estou fazendo agora, ou colocar uma régua, você vai perceber que não é exatamente isso. Então, qual que é o coeficiente dos números primos? Um dos maiores mistérios da matemática, etc. Números primos, caramba, ninguém sabe. Agora está sabendo. O coeficiente dos números primos, ele é apenas um coeficiente angular. Um coeficiente, digamos assim, é uma constante angular, tá? Um coeficiente, melhor dizendo, que você consegue deduzir todos os números primos pegando esse coeficiente. Porque talvez ele seja um coeficiente escalar, e é uma grandeza física e tudo mais. Ou seja, não é exponencial, não é irracional, é uma coisa escalar, é algo que se acrescenta, algo que é acrescentável, beleza? Coeficiente escalar. Então aqui, ó, você tem o 5, aí você tem o 7, aí você tem o 11. Depois do 11, qual que vem? Vem logo o 13, tá pertinho. 13, tá aqui, ó, número enfadonho do caramba. Beleza. Mas é um número primo. Então tá aqui, ó, 11, 13. Opa, você vê que é o mesmo padrão. E aí você pensa, mas aqui embaixo ele acaba? Não, ele vai seguir exatamente a mesma lógica desse daqui, ó. Ele vai parecer que acaba, mas ele vai gerar uma exata duplicata, só que é divisível por ele. E aí você compara com essa imagem aqui. E aí você percebe que, então era isso. É apenas uma duplicata, exatamente. Aqui, ó, você vê apenas metade. Por quê? Porque se você for na matemática humana, isso vai ad infinitum. Por quê? Porque ele não chega até a borda, porque a borda, teoricamente, tá, seria a velocidade da luz, seria o limite do espaço-tempo, e por aí vai, segundo alguns rumores que tem na internet, e sei lá quem falou sobre isso. Agora, o importante é, chegaram os caras enfadões e falaram assim, olha só, tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui, na verdade, é um espelho disso. E essa é a forma completa. Por isso que eles demarcaram esse agroglifo dessa maneira. Vamos voltar aqui. E se eu te falar que se você pegar e entender, estudar essa jossa, você consegue decodificar coisas um pouco mais complexas e entender uma linguagem, como, por exemplo, essa daqui. Essa linguagem aqui. Vamos ver se assim fica melhor a tela. Não, não fica muito melhor não, mas tá bom. Então aqui, ó. Aqui você vê que tem um tal do losango aqui. Você vê que tem um tetraedro aqui. Você vê que tem um triângulo aqui.
aqui tem um octaedro, e por aí vai. Ou seja, são formas matemáticas as quais, se você pegar o básico, se você entender os primórdios, e como é que você entende os primórdios? Quer um exemplo? Vai ver lá o site, cara. Veja o site. Quer ver? Tá aqui, ó. Verifique esse site. E aí você vai ver que tem um monte de imagens para você ver, ó, de vários anos diferentes. Então aqui os caras tiraram foto pertinho, longinho. Então esse é só um símbolo, tem vários símbolos, cara. Se você olhar isso daqui, você buga a mente. Essa aqui é uma foto mais de close, né? Mais de pertinho e tudo mais. Você vê que não pisotearam as flores. Elas meio que foram gentilmente se dobrando. Porque ó, as pétalas não ficaram amassadas. Aí você fala, ah, foi um trator que fez. Não, não foi, senão as pétalas estariam amassadas, entendeu? Então, como é que chegou nesse nível? Muito fácil, muito simples. Os próprios, acredite se quiser, os próprios caules das folhas se dobraram. Como? Através da força do pensamento. Mas isso é um outro nível, tá? E aí não é questão de mencionar agora. É só para mostrar para você que, se você acha que você sabe o que significa a verdade, talvez você esteja muito longe do que realmente seja a verdade, do que realmente seja Deus. E se você acha que você entende Deus, olha isso e veja que, independentemente de quem fez, isso é uma representação de Deus. Por quê? Porque é uma representação da matemática e, consequentemente, do código-fonte da criação. Lembra da concha, lembra da espiral, do furacão, da galáxia e tudo mais. Tudo isso é obra-prima de Deus. E aí, citando a Bíblia, a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Certo? Então aqui, ó, ficou escancarado para quem quisesse ver. Aí tiraram foto e tudo mais, mas talvez não tivessem feito esse link aqui, ó, entre essa imagem e esse troço aqui, né, do Triângulo de Pascal. Beleza? Então não é nada absolutamente super revolucionário, algo super incrível, nem nada, é apenas ciência. Mas talvez seja uma ciência incontestável, uma ciência que não deixa margem para dúvida. Não dá para você pegar e falar assim, 2 mais 2 é igual a 5. Porque essa ciência, ela não dá margem a outra interpretação. Você pode chamar o triângulo do que você quiser, mas a imagem do triângulo sempre será um triângulo. Você pode chamar o quadrado do que você quiser, mas se você for desenhar quadrado, aquilo vai ser um quadrado. O triângulo sempre será um triângulo, sempre terá 3 lados, sempre terá 3 ângulos internos, cuja soma, aí você, enfim, né, pode dar 180 graus, ou dependendo do seu sistema de cálculo, ok? Bom, correlações matemáticas, está aqui, ou seja, a conclusão. A inteligência infinita, ela tem uma linguagem, e essa linguagem se chama matemática. Quer decifrar o código-fonte da criação? Tá aí, mostrei para você. E lógico, se você quiser estudar um pouquinho mais, fica à vontade para você estudar matemática. Aí você vai ter que estudar um pouquinho de cálculo, você vai ter que ver um pouco sobre integral, derivativa. É muito importante se você entender esse processo matemático, e por aí vai, tá? Então, se você quer entender Deus, entenda a criação de Deus. Sabe por quê? As pessoas gostam que os outros descubram coisas sobre elas. Sabe quando alguém lê um livro que você escreveu? Talvez não, porque você nunca tenha escrito um livro. Mas talvez você goste quando alguém fala bem ou quando alguém se importa com o seu pet, com o nome do seu pet, com a data de aniversário do seu pet. Ou sobre você, sobre as suas particularidades, sobre o que você fez, sobre o que você criou na sua vida. É a mesma coisa com Deus. Deus tem prazer quando a pessoa, a sociedade, enfim, descobre Deus. Mas descobre Deus em sua plena majestade. E não de uma maneira incompleta. Porque você vai ver, se você for pesquisar esses agroglifos, né, ou esses crop circles, como chamam em inglês, ou círculos de plantações, uma tradução livre incorreta, o correto é agroglifo, você vai ver que tem alguns agroglifos que são muito bonitos, são muito harmônicos e tudo mais, e tem outros que são meio quadrados, são meio estranhos, assim, dá uma sensação estranha. Por quê? Porque são tecnologias diferentes por trás da elaboração desses agroglifos. Não só
as plantações, elas, de fato, em alguns casos, acabam ficando pisoteadas e acabam ficando amassadas. Se você vê de perto, se você vê de longe, você vê que a forma representada matematicamente é uma forma incompleta, é uma forma menor, é uma ciência inferior comparada à ciência de Deus. E por que que eu digo isso? Porque a ciência de Deus é inteligência infinita, não tem fim. Não tem fim. Você pode pesquisar, você vai chegar, é o limite da perfeição e ainda assim não chegou ao que é Deus. Já a ciência finita, o que tem ângulo, o que tem quadrado, o que é aquela coisa assim, sabe, demarcatória e por aí vai, tem fim, é finito, portanto, é falho. Não chega nem perto do que é o máximo da beleza. E se para você ainda ficou um pouco abstrato demais esse vídeo, não se preocupe. Terão correlações práticas nos próximos vídeos. A questão é, esse vídeo é para mostrar para você que, sim, existe um código-fonte. Sim, esse código-fonte é decifrável. Sim, o nome desse código-fonte chama-se matemática. E quarto, matemática não precisa ser chato para você aprender. Dá para ser divertido. E aprendendo isso, você destrava tudo que você quiser na tua vida. Tudo. Você consegue aprender tudo. Agora, você imagina uma linguagem baseada só nessa forma de representar o mundo. Imagina um alfabeto, entre aspas, tá? Que seja baseado somente em formas matemáticas. Pois é justamente o alfabeto por trás dessa imagem aqui. Não é nem um alfabeto propriamente dito, mas é uma codificação de desenhos, ou uma codificação de glifos, tá? Que tem a ver com matemática, que tem a ver com esses agroglifos que eu mostrei para você. Beleza? Por enquanto é só. Eu espero, sim, coloca aí nos comentários, como é que você tá com a cabeça aí depois desse vídeo? Tá bugando? Você ficou estupefacto, perplexo, estarrecido, talvez não entendeu nada, perdeu a concentração no meio do vídeo, ficou enfadonho demais? Escreve aí para você. Ou melhor, para você não, mas para o mundo também ver. O que você achou dessa bodega toda? E guarde em mente o seguinte: o conhecimento que está disponível aí no mundão é muito raso, é muito mequetrefe, é muito tosquinho, velho. É tosquinho, na boa. Meu, você vai ler Kant, é tosquinho Kant. Você vai ler qualquer coisa, é tosquinho. Porque nessa forma de representar, você resume um livro inteiro numa página. Quantos livros você acha que dá para escrever só nessa página? Você acha que só existe uma página? Agora você imagina juntar 10 carinhas, tá? 10 cabeçudinhos, ou 10 nórdicos, né? Ou 10. Põe aí a raça de alienígenas, tem que ser a sua raça favorita de alienígena, 10 avatar, 10 aviário, 10 sapo gigante, não interessa. Junta 10 carinhas e aí eles vão escrever um monte de coisa, escrever um livro, imagina um livro, velho, baseado nessa língua. Então entenda, tem muita coisa para tu ver, muita coisa, tá? E quanto mais você elevar o teu nível de consciência, teu pensamento crítico, mais você vai ter acesso a cada vez mais conhecimento, porque a busca é exponencial. Quanto mais você tem, mais você consegue acessar. Beleza? Aí você me pergunta, tá bom, você só falou, mas você não disse que quer dizer aquela droga daquela folha lá. Calma, cara, calma. Não espere aprender tudo num dia só, né? Então, vamos aos pouquinhos e eu vou fazer o meu melhor enquanto eu estiver aqui para ensinar para você um pouquinho mais sobre essa forma de você ler, identificar, estruturar um conhecimento que é universal e, além de ser universal, ele é a mais alta classe da ciência. Ele é o nível mais refinado de tecnologia que você pode imaginar. Agora você imagina um computador, um teclado, baseado só nessa forma de estruturação. Aí você imagina um laboratório que tem só esse tipo de codificação da mais alta patente. Aí você imagina o que seria possível produzir. Se você já pira no Elon Musk, imagina
um Elon Musk da vida, só que com esse nível de calibre de conhecimento. O que não será possível produzir através da ciência? O que não poderá ser colocado no mundo real? Mas o mais legal disso tudo é que a ciência humana e a ciência limitada, a ciência negativa, ela sempre será artificializada. Ela sempre apontará para aquilo que é artificial. Agora, a ciência de Deus, ela sempre apontará para o que é natural. O problema é que a limitação de muitos carinhas pensantes, eles são tão limitados em seus pensamentos que toda a ciência que eles produzem só aponta para o que é artificial. Ou seja, o máximo que eles podem chegar, o referencial assintótico deles, ou seja, o horizonte deles está apontado para a artificialidade. Qual que é a diferença? Como é que você diferencia? Muito simples. A artificialidade, ela não gosta de círculos. Não gosta de círculo, de circunferência, não gosta. Gosta do quê? De quadrados. Nossa, aí é o êxtase da artificialidade. Sabe por quê? Porque o quadrado, ele circunscreve, com o perdão do termo que remete à circunferência, mas ele deixa a energia naquele nível. Ele mantém a energia estática naquele nível. E a energia estática é mais fácil de ser trabalhada. Então, é como uma lâmina. Sabe aquelas lâminas que tem sangue, que você coleta uma gotinha de sangue, ou que você coleta algum tipo de amostra e tudo mais? Lâmina científica, né? Aqueles 2 vidrinhos de acrílico e no meio tem o material genético. Então, uma lâmina. O que é uma lâmina? Ela é quadrada. Ou quadrangular, se você preferir. Mas ela tem essa lógica. É um frame. É algo congelado. O teu computador, toda a placa de um computador é baseada em que arquitetura? Arquitetura, no máximo, de 45 graus, mas sempre numa derivativa de raiz de 2, sempre. Ou seja, por mais que você use a física quântica, sabia que você usa a física quântica no seu celular, no seu notebook? Só existe um transistor, por exemplo, que existe essa lógica, esse avanço científico, mas isso aí os físicos conseguem explicar muito melhor do que eu. Ou seja, uma placa de celular, uma placa de um computador é uma folha, uma lâmina, segue a mesma lógica. Ainda está muito longe desse nível de ciência, desse nível de calibre. E veja que isso foi representado numa folha. Imagina um holograma 3D nisso. Aí é de pirar o cabeção, velho. Entendeu? Aí é de explodir a mente com vários Big Bang. Se você acha que você já explodiu a mente, você não viu nada. Não sabe nada. Eu não sei nada. Como é que você acha que eu me senti quando eu vi esse troço? Eu falei, nossa, velho, que é isso, cara? Entendeu? Então, vamos junto nessa jornada de descobrir a verdade. Vem comigo que você vai gostar. Só para aqueles que têm esse chamado. Para você que não tem o chamado, você que só quer fazer dinheiro, vai fundo, faz dinheiro. Para você que só quer falar de coisinhas mais do mesmo, só quer falar de, sabe, ser empreender, aquela coisa, então tá bom, vai lá nessa linha. O importante é aponte sempre para o que é natural. Isso você vai ver bilionários falando, tá? Premissas e comportamentos, mentalidades e crenças, tudo que aponta para o que é natural, e eu digo natural nesse nível de conhecimento, nesse nível de naturalidade, ou seja, ciência de Deus. Toda vez que apontar para o natural, você vai ser próspero. Por quê? Porque Deus é prosperidade, cara. Deus é prosperidade. Você entendeu? E prosperidade é fluxo constante. Fluxo contínuo e constante como um rio. A artificialidade, ela busca o quê? Ela busca congelar, ela busca estagnação. Outra diferença entre artificialidade e naturalidade. A naturalidade flui constantemente, é uma eterna mudança, uma eterna transformação, é uma fonte que sempre está jorrando água nova. A artificialidade é o poço, sacou? A artificialidade é aquilo que é estático. Então veja que um experimento de laboratório, quando ele vai produzir uma mutação genética, propositalmente, como no caso de um transgênico, uma mudancinha ali no milho, por exemplo, o que não leva em consideração? Não leva em consideração a sucessão, primeiro, as ramificações da mutação. Segundo, a tendência daquilo é voltar a integralizar com a ciência natural. Depois, derivativas imprevistas ou incalculadas, porque teoria do caos, entende? Então, são muitas variáveis e não dá para você calcular tudo o tempo todo. E a cada instante que passa, novas combinações muito mais complexas surgem, enfim, aí tem a limitação de processamento humano.
Então, você não consegue calcular todas as derivativas do que vai acontecer. E aí você acaba fazendo, por exemplo, uma mudança genética super bem intencionada, mas você caga no ecossistema de todas as outras maneiras. Por quê? Porque você só calculou um pouquinho, um pedaço. Outra característica que diferencia a artificialidade do que é natural. A artificialidade é parte, o natural é o todo. A artificialidade é o frame, o natural é o filme inteiro. Para você que entende dessa maneira, a artificialidade é uma única encarnação, só. Nunca existe nenhuma outra encarnação, jamais. Já a naturalidade, todas as encarnações. Independentemente de salvação, etc e tal. Para você que só acredita em uma encarnação, naturalidade é o quê? É a vida mais próxima de Deus e de Cristo. E a artificialidade é o quê? É a glorificação da forma. E aí você começa a entender, começa a fazer sentido. Toda vez que você aponta para a forma, você aponta para um delírio momentâneo de momento, com a redundância mesmo. Como assim? Toda vez que você aponta para uma espécie de estado de euforia momentânea, você tende para negatividade, você tende para artificialidade. Por quê? Um exemplo básico, esteroide anabolizante. Você pode ter um corpo muito grande e tal, por meses, talvez por anos. Dificilmente por mais de uma década. Mas impossível você manter um corpo assim por 50 anos seguidos, usando esteroide anabolizante. Impossível. E mesmo que seja possível, ainda vai ser só uma pequena fração de toda a expectativa de vida máxima da pessoa. Então, a artificialidade, ela sempre reduz, ela vai na contramão da vida, ela vai na contramão do que é natural. E aí, tanto faz se você usa, se você não usa, eu não estou nem aí. O fato é, aquilo que é natural está mais próximo de Deus. O que é artificial está mais distante. Aí você pode falar assim, não, mas a testosterona que o cara injeta é algo que veio de Deus, sintetizou da natureza e tudo mais, mas não foi produzido naturalmente pelo teu corpo. Tanto é que depois, se você não ficar usando várias vezes, se você não fizer um monte de protocolo, seu corpo deixa de produzir, ou seja, é algo artificial. Então, lembrando, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Em nenhum momento eu falei isso é certo ou errado. Eu falei o que é mais artificial, negativo e positivo. São duas polaridades que complementam um todo. Você tem aquilo que é natural, a ciência de Deus, e você tem aquilo que é artificial, que é a ciência do homem. Mas aí lembra de Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, aí falando do número 13, né? Capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Então, tu que não gosta de 13, se liga aí. Por melhor que a gente fale a língua dos homens e dos anjos, quando vier o que é inteiro, o que é em parte será destruído. Você pode saber profecia, você pode saber prever o futuro, você pode viajar no tempo, você pode ser o bichão, viajando no tempo, mudando o passado, fazendo ping-pong. Viaja lá 70 mil anos atrás, aí depois viaja lá para o futuro, aí muda o finalzinho, muda o último dia, depois muda o primeiro dia, aí vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você pode ser o bichão fazendo essas coisas. Mas quando vier o que é inteiro, o que é em parte será aniquilado. Isso já foi escrito, está na Bíblia. Você pode ter a fé que move montanhas. O que é fé em um contexto mais prático? É você, digamos assim, o que se chama de wishful thinking, ou seja, a capacidade de você materializar o seu pensamento. Você pode ser o bichão, materializando o que você quiser, transformando em realidade o que você quiser que venha do teu pensamento, da tua essência. Você pode ser o mais pica. O amor aniquila isso. Só a fé de nada vale sem o amor. Você pode ter o cara mais assim, sabe, que mais caridoso, que faz mais autossacrifício, que se imola pelo próximo, que taca fogo no próprio corpo, tudo mais. Se você não tem amor, isso de nada adianta, você não tira proveito nenhum disso. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Se você não tem amor, você é como o sino que é badalado. E não badalado de legalzinho, de conhecido, não, não. É como o sino que é movido por uma força externa a ele. Você se torna apenas um instrumento e não a imagem e semelhança do Criador. Tem gente que adora falar, não, eu sou instrumento, instrumento. Instrumento não tem vontade própria, instrumento não escolhe. Acorda para a realidade, campeão. Tu não é um instrumento apenas. Tu é feito à imagem e semelhança de quem fez você, do Criador.
as proporções do teu corpo, você tem o código-fonte da inteligência infinita. Infinita! Tá aí o código-fonte dentro de você. Acorda para perceber o que você é capaz de fazer. Agora, entenda qual que é o efeito colateral disso. Toda vez que você se afasta da inteligência infinita, você se aproxima da morte. É o preço a se pagar por ser a imagem e semelhança do Criador. Porque ao contrário de um instrumento que não tem vontade própria, você tem, mas você abre mão da tua vontade própria. Aí é uma escolha sua e a consequência vai incorrer sobre você e não sobre, por exemplo, quem badalou o instrumento. Porque o instrumento não escolheu, mas você pode ter uma resistência a essa força externa. Por isso, tome as rédeas da tua própria vida. Não seja apenas um instrumento que é movido por uma força externa. Seja você diferente disso, maior do que isso. Como é que você é maior do que isso? Simples, acessando o seu coração, o amor. Mas o amor crístico, o amor que você derrama o teu coração, o amor que você se quebranta, o amor que você derrama o seu espírito, o amor que você se esparrama no mundo, o amor que você fica vulnerável. Esse amor que te coloca assim num nível, num patamar que você pensa assim, cara, dói. Dói, velho. Sofrimento. É ruim de sentir esse troço. É a melhor coisa do mundo, mas também é pior, cara. Porque o que acontece quando você ama uma pessoa ingrata? O que acontece quando você ama uma pessoa que não retribui ou que acaba frustrando as suas expectativas? É exatamente por isso. E essa é a lição de Jesus Cristo. Mesmo com tudo isso, mesmo ele não precisando fazer uma gota do que fez, mesmo não precisando, sabe, tirar um fio da barba dele, mesmo não precisando fazer nada disso, ele padeceu por todos os sofrimentos da humanidade. E assim se encerrou o ciclo que começou lá no início com Adão. O primeiro Adão, o segundo Adão, encerrou o ciclo e virou uma circunferência perfeita. Dentre esse início e fim tem um monte de conhecimento, um monte de profecia, mas mesmo essas profecias, se não são feitas em amor, de nada valem. Mesmo toda a ciência, se não tem amor, de nada vale. Mesmo todo o entendimento sem amor, de nada adianta. Nenhum proveito você tira disso. Então, você está entendendo quais são os pré-requisitos para você tirar algum proveito desse material que eu estou mostrando aqui para você? Amor no seu coração. E outra coisa, se você não tiver amor no seu coração, nem vai acessar. Você não vai nem entender, você não vai nem dar valor. Porque isso aqui não tem preço, cara. Você pode pesquisar a internet inteira. Você não vai achar uma parada igual a essa. Não vai. Não vai. E por quê? Porque isso é único. Porque isso é inédito. E hoje a internet carece de ineditismo. Então entenda, esse conhecimento ele vai edificar você à medida que o seu coração também é edificado. Então não deixe de enriquecer, não deixe de ajudar o próximo, não deixe de se fortalecer e se aproximar de Deus, mas saiba que Deus também é isso daí. Deus também é essa ciência que vai além de todo o entendimento humano. Deus também é a matemática, Deus também é essa linguagem. E Deus também gosta que os homens descubram ou desencubram o que ele deixou encoberto nesse sentido. Beleza? Fez algum sentido para você? Por enquanto é só. Vejo você no próximo vídeo.